dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento, né, será visto esse vídeo, né, será assistido esse vídeo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o caso Jenny, né, um caso assim, que comoveu, né, o mundo naquela época, né, acho que é a parte, né, e eu creio que agora comoveu a todos nós esse caso. Enfim. Jenny nasceu em 1957 na Califórnia. Jenny, ela vivia presa dentro do quarto dela, gente. Por volta assim, ela tinha menos de 2 anos quando o pai dela, né, prendeu ela dentro do próprio quarto, presa, com amarrada no caso, né? Jenny, ela não podia falar, né, porque cada vez que ela tentava, assim, ter um diálogo, alguma coisa assim que ela pudesse saber, né, balbuciar alguma palavra, alguma coisa, ela apanhava, ela era agredida, né, pelo pai dela. E quando ela fez 13 anos, né, os estudiosos descobriram ela, né, e acharam interessante o caso de uma menina com 13 anos que não sabia falar, não sabia andar, se comportava como um bebê, né, porque era isso que era assim que ela se lembrava de fazer, né, ela balbuciava igual um bebê. Né? E eles se entusiasmaram em estudar o caso de Jenny depois que eles viram também o filme, né, sobre Victor, né? E o que Victor tem a ver com Jenny, né? Que relação eles têm, né? Victor, como Jenny, eles eram crianças que não tiveram acesso à linguagem, eles não sabiam se comunicar, nem conviver em sociedade, né? Os estudiosos vendo, né, que o caso de Victor é parecido, né, resolveram se basear no caso de Victor, né, através do filme que eles assistiram nesse caso, para tentar ajudar Jenny, dando os mesmos estímulos, né, educando da mesma forma, tentando ter um comportamento parecido com o que eles estavam vendo através do filme. Só que a realidade de Victor não era essa, né? Victor, ele não teve resultados satisfatórios, né? E com isso ele foi deixado de lado pela pessoa que estava estudando ele, né? Esse foi o fim do Victor, né? E os cientistas buscavam compreender o armazenamento, como funcionava a mente de Jenny, né? Sem desconsiderar os seus valores emocionais. E chamamos isso de, né, ciências cognitivas, que vem trazendo a relevância desses mecanismos para os seus estudos, sendo seu ponto crucial o cérebro, né? Eles estudavam bastante o cérebro de Jenny, né? Eles faziam testes em Jenny quando ela dormia, para poder saber como era o comportamento, como funcionava ali o mecanismo do cérebro de Jenny, né? Mesmo na fase adulta, Jenny, ela não conseguia transmitir uma fala gramaticalmente correta, pois algumas áreas do seu cérebro não se desenvolveram da forma correta e foi com dificuldades, né, o seu processo. O processo dela teve muitas dificuldades por conta, né, mesmo do seu cérebro que não se desenvolveu, que tinha esse problema, né, do desenvolvimento do cérebro. Por mais que Jenny ela falava algumas palavras soltas, assim, ela não conseguia formular uma frase, né, gramaticalmente, né? Ela formulava frases, ela falava coisas assim que se você não prestasse tanta atenção, você não entenderia o que ela estava querendo dizer, né? Só que com o decorrer do tempo, né, com algumas situações que Jenny sofreu ainda, né, em relação a alguns pais adotivos, né, ela retrocedeu, né, ela voltou, né, depois retornou para o lugar que ela estava, no instituto, né, infantil que ela estava, e ela retrocedeu ao que ela já tinha aprendido, né, ela voltou à etapa inicial de tudo, né, ela não falava mais. E com isso, né, ela vem trazendo que a hipótese, né, do período crítico realmente estava correta, né, porque ela passou do período crítico, né, o período, a janela atemporal dela foi fechada quando ela foi encontrada com 13 anos, né, ela já não tinha mais como adquirir o aprendizado, adquirir a linguagem, porque realmente naquele período, né, dela, período que ela poderia ter a aquisição da língua, ela não teve aquela aquisição. Então, quando ela foi encontrada, aquele período já tinha se fechado, né, e com isso dando, né, impossível, né, o aprendizado nela. O caso de Jenny,
ele vem contrariando, né, a hipótese behaviorista, né, que diz que uma criança ela aprende através de estímulos, né. Vimos claramente que Jenny, ela, por mais que ela foi estimulada por vários cientistas, por vários estudiosos, a Jenny ela não adquiriu a linguagem, né, e vem trazendo, né, a realidade para a hipótese, vem favorecendo a hipótese natista, né, que diz que nascemos com essa disposição biológica que contém os princípios universais, né, a aquisição ela ocorre através do meio que a gente é inserido, né, ela, se ela fosse inserida no meio de comunicação, ela teria como, ela aprenderia, ela teria a aquisição, né, no caso, falando, ela teria a aquisição da linguagem no período dela, né, no período que realmente estava aberta, o tempo dela, né, o período crítico dela, como estava aberto, na janela aberta, né. Então, como ela não teve esse meio, né, de comunicação, esse meio que ela, né, ela não foi inserida esse meio de linguagem, ela não adquiriu, ela não teve a aquisição da linguagem, né. Então, por isso que a gente fala que, né, a gente fala que esse caso de Jenny, ele vem favorecendo a hipótese natista, ele vem favorecendo, né, Chomsky, né, que também fala sobre isso, ele vem favorecendo também o período crítico, né. Então é isso aí. Beijo, né? Fiquem com Deus, tá bom? Espero que eu tenha explicado direitinho. E tchau, até a próxima.